Graça e paz. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículos 1 a 4. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém. Pai, te dou graças pelo privilégio de estar aqui nesta noite. Coloca-me sob a direção do Teu Santo Espírito, sob a unção do Teu Santo Espírito, mediante a Tua graça e as Tuas misericórdias, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, nós encontramos o sermão modelo, um sermão expositivo, que Paulo pregou em Atenas, no Areópago de Atenas. Naquele sermão, Paulo discorreu sobre o universo, falou sobre Deus, a raça humana, sobre o arrependimento, o julgamento do mundo e a ressurreição. E ao chegar nesse ponto, a ressurreição, Paulo observou que muitas pessoas abandonaram o auditório, o deixaram falando sozinho, e alguns até chegaram a dizer: sobre este assunto o ouviremos em outra ocasião. Foi providencial o registro deste sermão no capítulo 17 de Atos, porque nele Paulo falou sobre a morte de Cristo. Porque falando sobre a ressurreição, está falando sobre a morte. Só que a morte está de maneira subentendida. Ele não falou claramente sobre a crucificação e morte de Cristo. Paulo, no capítulo 18 de Atos, versículo 1, diz que Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. É bem possível que durante aquela viagem o apóstolo tivesse refletido sobre a sua pregação em Atenas. Qualquer pregador sabe quando ele não é bem sucedido numa pregação. E Paulo observou que ele não enfatizou a morte de Cristo. Ele não falou assim de maneira clara, de maneira específica, sobre a crucificação e morte de Cristo. Por isso, quando ele chegou em Corinto, ele chegou com um propósito: decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado.
Com este propósito que Paulo chegou em Corinto, nos mostra que ele mesmo percebeu que havia uma falha na sua pregação anterior. Paulo afirmou em Atos 20 e 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Anunciar todo o desígnio de Deus é falar sobre a cruz, é pregar sobre a cruz e o pecador morto com Cristo na cruz. Subentende por esta expressão de Paulo que ele nunca deixou de vos pregar todo o desígnio de Deus. Nós entendemos isso. Todo o desígnio de Deus é pregar sobre a cruz de Cristo e a morte do pecador com ele naquela cruz. Quando nós lemos Gênesis 1:3, nós observamos que no ato da criação, a primeira coisa que Deus diz é: haja luz, e houve luz. Nós observamos que a palavra de Deus é criativa. Deus falou e a luz apareceu nas trevas. A luz simboliza Cristo e aponta para a vida e para a iluminação. Mas antes de Deus criar a luz, antes de Deus iluminar o vazio, Deus criou a cruz. Primeira Pedro 1, 18 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém, manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Eu quero fazer um paralelo entre esse texto que o irmão acabou de ler e o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 3. Lá Deus diz: haja luz e houve luz. E aqui nesse texto de 1 Pedro, podemos fazer o seguinte paralelo: haja cruz e houve cruz. Esta frase não está nas Escrituras, mas ela está inserida nesse texto. A cruz vem antes de todas as coisas criadas. A cruz vem antes de todas as quedas. O brado da cruz foi dado antes de que qualquer criatura tivesse consciência de queda. A cruz foi o grito que nenhuma criatura ouviu, porque quem o bradou estava só. Quando Deus pronunciou a cruz, nenhuma criatura ouviu, nem mesmo os anjos. Daí a cruz ter sido também para eles um mistério. 1 Coríntios 2, 7.
De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. 1 Coríntios 2:7. Perdão, segunda, leia aqui. Mas, falando a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Este grande mistério da cruz, pronunciada por Deus na eternidade passada, antes de todas as coisas, nem os anjos sabiam, e nem mesmo Lúcifer. Daí a cruz ter sido para eles também um mistério. O projeto da cruz foi o entendimento de Deus com Deus. Ninguém foi o seu conselheiro. Romanos 11:34. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quando se diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da criação do mundo, diz-se também que a provisão da graça é antes de todas as coisas. Este é o grande mistério da cruz e da graça providencial de Deus. Antes de qualquer criação existir, a cruz foi erguida. E para Deus, o pecador já estava sendo crucificado com Cristo naquela cruz. E com ela, a provisão da graça foi estabelecida. Meus amados, daí entendemos que pregar a mensagem da cruz é fazer a vontade de Deus. Jamais o pregador poderá deixar de falar nas suas pregações de Cristo e este crucificado. Porque foi na cruz que Cristo nos reconciliou com Deus. Romanos 5:11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O homem havia se tornado inimigo de Deus, e entre Deus e o homem havia posta uma parede de separação. E a cruz veio para quebrar aquela parede, para derrubar aquela barreira, para reconciliar o pecador com Deus. Nós sabemos que o homem não é salvo apenas pelo perdão de pecados. A Bíblia diz que se pecarmos e confessarmos os nossos pecados, Deus nos perdoa. Mas o perdão apenas não salva. O homem precisa ser justificado. Precisamos de justificação. Então, a nossa justificação foi feita na cruz. Nós observamos desde o Antigo Testamento que o homem não podia ser salvo só pelos sacrifícios de animais. Em 1 Samuel 3,14, nós já vemos Deus falando sobre esses detalhes.
1 Samuel 3,14. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. A iniquidade aí está referindo à natureza pecaminosa do homem. Não está referindo propriamente os pecados, mas a natureza que produz o pecado. A árvore que produz o fruto do pecado. Deus está dizendo que, através de sacrifício, jamais poderá aniquilar a iniquidade. Só mesmo com a morte. Isaías 22:14. Mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será perdoada, até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Essa maldade está se referindo à natureza pecaminosa do homem. Ela não será perdoada, não será aniquilada, não será extirpada do ser humano até que ele morra. Alguns anos atrás, morreu numa parada de ônibus lá em Brasília, um índio, Pataxó, o índio Pataxó. Essa notícia correu no Brasil inteiro. Ele foi assassinado por 4 jovens de classe média alta, lá de Brasília, que queimaram o índio lá na parada. Ele estava dormindo no banco lá da parada de ônibus da Asa Norte. Um daqueles assassinos era filho de um juiz. E o repórter perguntou para o juiz o que ele achava do filho dele ter cometido aquele crime, se o filho dele deveria ir para a cadeia. E ele diz: sim, o meu filho deve pagar pelo crime que cometeu. Mesmo que a família o perdoe, ele tem que pagar pelo crime que cometeu. Quando você lê Naum 1:3, vamos ouvir essa leitura, você vai notar que o perdão não satisfaz a Deus no sentido de salvar a alma humana. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O culpado tem que pagar pelo que fez. O pecador tem que morrer para ser justificado. E graças a Deus que a nossa morte se deu em Cristo, lá na cruz. Amém. Em Cristo crucificado temos a libertação do nosso velho homem. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja desfeito, seja destruído, e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Em Cristo crucificado, nós temos a nossa maior glória. A maior vitória do ser humano é em Cristo crucificado. Gálatas 6,14. A nossa glória não está na sabedoria humana,
A nossa glória não está nos bens que possuímos. A nossa glória não está na nossa coleção de troféus, mas a nossa glória, a nossa maior glória está na cruz de Cristo. Mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Meus amados e meus prezados colegas missionários, nós somos enviados a este mundo a pregar o Evangelho, mas é o Evangelho da graça, é o Evangelho de Cristo e este crucificado. É o Evangelho da nossa crucificação, morte e ressurreição com Cristo. 1 Coríntios 1,17, Paulo enfatiza esta verdade. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Paulo sabia que havia de chegar um tempo em que a mensagem da cruz seria desprezada. Ele diz em 2 Timóteo 4, 3 a 4, preste atenção nessa leitura. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Sabem por quê? Porque existe no homem moderno um interesse doentio pela oratória, pelos discursos eloquentes de forma primorosa, exibindo sabedoria, exibindo cultura, porém vazios de conteúdo. E quantas vezes nós saímos de cultos de muitas igrejas desiludidos com esses discursos, sem ouvir sequer uma palavra sobre a cruz de Cristo. O homem moderno se preocupa em exibir sabedoria do que em pregar o Evangelho segundo a vontade de Deus. Eu tenho aqui um pequeno poema sobre a verdadeira sabedoria, em que eu intitulei A Excelência da Sabedoria, que eu gostaria de ler para vocês. O conhecimento humano não passa de loucura. O saber humano não dá ao homem entendimento. O ensino aqui da terra, que traz prazer e amargura, não significa sabedoria, nem real discernimento. Com dinheiro, estudando, se obtém conhecimento. Sabedoria é dom de Deus, não de todos, e sim de poucos. Existem muitos doutores que não têm entendimento, são insanos e dementes e vivem como loucos. O maior conhecimento é menor que a sabedoria. Sem a sabedoria, o conhecimento não tem valor. Quem tem entendimento e esta verdade avalia, sabe que na vida prática, sabedoria tem mais valor. Para se obter sabedoria, não precisa tanto conhecimento. Com a nossa morte em Cristo e a troca de coração, Deus nos dá inteligência, bom siso e discernimento
para saber que só em Cristo temos vida e salvação. Tanto esforço estudantil para se obter conhecimento. Depois tudo se perde com o doutor na sepultura. O saber que vem de Deus não fica no esquecimento, permanece como para sempre, como diz as Escrituras. Aleluia. O poder da pregação, meus amados, não está nos discursos eloquentes, não está na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Juca da Silva era membro de uma igrejinha, num arraial lá do interior de Minas Gerais. E tempos atrás, Juca fazia parte daquela pequena comunidade. A sua profissão era carreiro de boi de carro, ele era carreiro de boi. E aos domingos ele vinha para a igrejinha local para participar dos cultos. Um dia, o evangelista que dirigia aquele trabalho teve que fazer uma viagem e deixou o Juca da Silva encarregado de fazer o culto da noite. E ele saiu no arraial para fazer os convites, para que as pessoas viessem participar do culto. E entre aqueles convidados estava ali na pequena vila o médico lá da cidade. E ele chegou lá numa pensão onde o médico estava hospedado e fez questão de fazer um convite pessoal àquele médico para ir participar do culto. E o médico, que já conhecia muito bem o Juca da Silva, diz: eu vou lá participar desse culto para ver o que esse matuto vai fazer na frente da igreja. Eu só quero ver o espetáculo que ele vai dar. Chegado na hora do culto, cantaram um hino, fez-se uma oração. O Juca da Silva leu a genealogia de Mateus. Uma leitura mal feita, tropeçando, falando as palavras tudo errado. Mas no final da genealogia, ele diz que aquele texto falava da pessoa de Cristo. E ele foi logo fechando a sua Bíblia e começou a falar sobre Cristo. E falou que Cristo veio para salvar os pecadores. E que Cristo veio para matar o pecador lá na cruz com ele. Foi uma pregação simples, de poucos minutos. E ele, como era semi-analfabeto, ele falava com dificuldade, pronunciava as palavras erradas, um português todo atropelado. E o médico ficou admirado de ver a disposição e a coragem daquele homem sem cultura, diante de uma igreja, falar a respeito de Jesus. E ele voltou após o culto lá para a sua hospedagem, preocupado. No outro dia ele tomou o carro e foi embora para a cidade. A primeira coisa que ele fez foi lá numa livraria e comprou uma Bíblia. E foi lá na genealogia de Mateus para ler o texto que o Juca da Silva tinha lido. E o Espírito de Deus abençoou e iluminou aquele médico. E ele continuou a ler a Bíblia. E dentro de pouco tempo, ele estava com a sua família, pertencendo a uma igreja, crendo em Cristo. Não é a sabedoria humana que converte os pecadores. É o Espírito Santo de Deus, por meio da sua palavra, a verdade. Por isso, meus amados, a pregação da cruz de Cristo é o poder de Deus para salvar os pecadores. Ela é a força mais poderosa da face da terra. Em 1 Coríntios 1,18, Paulo fala sobre este poder da palavra da cruz. Certamente
A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Assim dizia Tozer: a cruz de Cristo é a coisa mais revolucionária que já apareceu entre os homens. Se em nossa pregação deixarmos de apresentar a inclusão do pecador no corpo de Cristo na cruz, para fazer morrer sua velha natureza, essa pregação não produzirá absolutamente nada de valor. Eu quero dar aqui um testemunho pessoal para vocês. Eu fui pastor missionário de uma denominação por 10 anos. E eu jamais preguei durante aqueles 10 anos a mensagem da cruz. Mas eu nunca vi um fruto do meu trabalho. Deixei aquela denominação e fui trabalhar como pastor de igreja em uma outra denominação. Por mais 10 anos. Eu me preocupava muito com os projetos e relatórios da igreja para o corpo superior daquela denominação. Preocupava muito com isso. Mas nunca preguei a mensagem da cruz. E também nunca obtive frutos nas minhas pregações. Durante 20 anos de trabalho, eu só tive problemas e só levei muita confusão nas igrejas. Com o pouco tempo que eu recebi esta mensagem, que Deus mandou alguém pregar a mensagem da cruz para mim, e que eu passei a apresentar nas minhas pregações a palavra da cruz, Cristo crucificado e o pecador morto com ele naquela cruz e ressuscitado para a vida com ele. E eu já posso contar alguns frutos que Deus me deu nessa pregação. E o maior fruto é a minha própria vida em Cristo hoje. Por isso nós temos a recomendação de Paulo em 2 Timóteo 2, em 2 Timóteo 4, 2 a 4, e preste atenção nessa leitura. Esta é uma recomendação de Paulo para todos os que estão aqui, especialmente para os missionários da Betel. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Isso quer dizer que, mesmo que os ouvintes não deem muita atenção, ainda que se mostrem indiferentes e rejeitem a pregação da cruz de Cristo, nós, pregadores, devemos insistir nessa pregação. Mesmo assim, devemos persistir. Certa vez eu preguei numa igreja, numa cidade satélite lá em Brasília, e o pastor daquela igreja falou assim: tudo que o pastor Simval falou aqui é alegórico, isso é alegoria, isso está na Bíblia, esses textos são alegóricos. Isso foi num estudo, num domingo de manhã, no horário da escola dominical das igrejas. Não vai você
levar a sério o que ele está falando, porque o que ele está falando é alegoria. Veja bem o que Paulo diz em 1 Coríntios 1, 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Mesmo assim, meus irmãos, e eu não deixo de falar sobre essas alegorias. É alegoria? Pode até ser, mas é a verdade de Deus para a minha, para a sua, para a nossa vida. Por isso Paulo diz em Filipenses 3:1, preste atenção nesse texto. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. É segurança para nós a repetição dessa pregação. Qualquer mestre reconhece o valor e a necessidade da repetição no ensino. Até porque a mente humana é inapta e indolente para qualquer tipo de aprendizagem, e especialmente para a aprendizagem espiritual. Por isso a repetição é necessária. Todos nós somos beneficiados através da repetição para a nossa aprendizagem. Eu posso imaginar quantos pregadores já falaram de Cristo crucificado e do pecador com ele aqui deste púlpito. E Paulo dizia ainda em Romanos 15:15. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Todos nós somos beneficiados na aprendizagem através de longas repetições, para nos trazer de novo à memória. Pastor Antônio Abuchaim, de saudosa memória. Eu era pastor de uma igreja lá em Goiânia, e ele passou por lá, mas a irmã Anésia, e me pregou pela segunda vez a mensagem da cruz. E ao despedir de mim, ele diz o seguinte: Pastor Simval, de hoje em diante, a sua mensagem é uma só: Cristo e este crucificado. Eu falei, mas é só isso, pastor Buchaim? Ele falou, só isso. Só isso. Eu tenho percorrido vários lugares em nosso país, ministrando o Seminário do Novo Nascimento, através daquele livrinho que a maioria aqui já conhece. E certa vez eu estava ministrando numa igreja, aquele seminário, e o pastor daquela igreja me fez a seguinte pergunta: por que Jesus não falou do novo nascimento aos escribas e fariseus, sabendo Jesus, ou conhecendo Jesus, a hipocrisia e a falsidade deles? Por que Jesus não falou do novo nascimento para eles?
Por que Jesus não falou do novo nascimento àquele moço rico, que veio a Cristo interessado em saber o que podia fazer para obter a vida eterna? Por que Jesus não falou do novo nascimento para ele? Por que Jesus não falou do novo nascimento à mulher samaritana, que levava uma vida moral irregular diante da sociedade em que vivia? Por que Jesus não falou do novo nascimento àquela mulher que fora apanhada em flagrante adultério e que os judeus queriam apedrejá-la no meio da rua? Por que Jesus não falou do novo nascimento a Judas Iscariotes, sabendo Jesus que era um homem mentiroso, falso, calculista, perigoso, sem vergonha, traidor? Nicodemos foi a pessoa menos indicada para Jesus falar sobre o novo nascimento. Nicodemos era religioso, conhecia as Escrituras, era um homem respeitado, um bom pai de família, bem querido na sociedade. E eu disse para ele: Jesus falou sim do novo nascimento para todas essas pessoas que o Senhor está referindo aí, e para muito mais. Só que ele falou em outras palavras. E a pessoa que mais foi beneficiada com a mensagem da cruz através de Cristo foi Judas Iscariotes, que esteve ao pé dele, colado com ele durante 3 anos. E aí eu disse, Jesus foi mais específico a Nicodemos para deixar bem claro que a mensagem do novo nascimento é para todos nós. É para o Papa, é para bispos, é para pastores, é para membros de igreja em geral, para qualquer pessoa, para o Senhor e para mim. É por isso que ele disse para Nicodemos: se alguém, e nesse alguém eu e você estamos incluídos. Uma pessoa pode ir à igreja todos os dias, pode pertencer a qualquer grupo denominacional, pode participar de cultos todos os dias, pode receber a ceia do Senhor todos os domingos, pode dar o dízimo de tudo quanto ganhar e possuir, pode decorar o máximo de capítulos e versículos das Escrituras, pode realizar todas as obras sociais de sua comunidade, pode participar de todos os debates teológicos, seminários, eventos, congressos, de tudo. E mesmo assim precisa nascer de novo. Porque religião, obras religiosas não salvam ninguém. Assim dizia Joseph Alaine: o homem pode experimentar a iluminação, provar o dom celestial, receber bênçãos do Espírito e não ser convertido. Ele falou isso baseado em Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meus amados, existem 2 palavras parecidas no som e muito diferentes em seus significados. São as palavras convicção e conversão. O que é convicção? É a certeza obtida de fatos, é a certeza obtida por fatos ou razões que não deixam dúvidas, nem dão lugar à objeção. Convicção é a persuasão íntima, é a certeza absoluta de uma ideia que acredita.
Agora eu vou afirmar para vocês uma coisa, uma grande verdade. A maioria dos religiosos por esse mundo afora são convictos de que Cristo é o Salvador, mas não são convertidos a Cristo. E agora eu vou dizer uma verdade muito mais séria. Existem muitas pessoas que se dizem nascidas de novo, que são convictas desta verdade, mas não são convertidas. E eu não estou fazendo aqui um julgamento temerário. Em Mateus 12:33, a palavra diz bem claramente esta verdade. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Assim como uma árvore é conhecida pelo fruto que produz, também as pessoas são identificadas pelas suas palavras e ações. E a gente não precisa conversar muito com uma pessoa que se diz nascida de novo para ver que ela não é nascida de novo, ela não é convertida. Conversão é o que está no coração, e convicção é o que está na cabeça. 40 centímetros é a distância da conversão, da convicção para a conversão. 40 centímetros é a distância do pecador da cruz. Por isso precisamos trazer sempre à nossa memória o milagre realizado por Deus no sentido de mudar a nossa natureza interior. A conversão é um milagre. Milagre é um acontecimento espantoso, admirável, que só Deus pode realizar na vida do pecador. E não pode ser explicado pelas leis da natureza. Novo nascimento é uma operação da graça, por meio do Espírito Santo, nos incluindo em Cristo na cruz, para fazer morrer a nossa velha natureza. O missionário perguntou ao rapaz: você é cristão? Ele respondeu: eu estou tentando ser. O missionário balançou a cabeça e diz: por mais que ele tente, ele nunca conseguirá. A conversão autêntica, meus amados, a verdadeira conversão no pecador é aquela realizada por Deus. Por isso é que Jeremias diz com todas as forças do seu coração e de sua alma, Jeremias 17:14. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Em Jeremias, em Lamentações 5:21, ele repete: converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Paulo repetiu esse mesmo sentido em Colossenses 2:13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Meus amados, um dos poemas que mais tem me chamado a atenção foi escrito por Joia Júnior, que já está hoje na glória. Ele era jornalista do SBT e ele escreveu esse poema
que eu gostaria de ler para vocês nessa noite, e que cada um aqui fizesse desse poema a sua oração, pedindo com sinceridade este milagre na sua vida. Porque eu estou falando assim, porque muitos podem estar enganados, pensando que estão convertidos. E pode ser que isso não seja verdade. Não estou fazendo julgamento temerário com ninguém, de ninguém aqui. Mas cada um deve tomar consciência desta grande experiência, essa maravilhosa experiência da vida de Cristo. Cada um deve fazer seu próprio exame. E Joia Júnior diz assim: muda o meu coração, realiza nesse instante o divino milagre, o sublime transplante. Arranca do meu peito aonde a maldade medra e onde o pecado habita o coração de pedra. E planta um coração que só amor encarne, um coração novo, um coração de carne. Muda o meu coração e que nem sombra ou tédio possam prejudicar o divino remédio que fixa em nosso corpo o novo coração. Afasta do meu ser o mal da rejeição, e que o novo coração que me has de dar resista, seja por tua graça na luta e na conquista. Muda o meu coração no milagre da fé, como um dia mudaste o de Pedro, de André, o de Bartolomeu, de Paulo, de João. Fixa dentro de mim um novo coração, que só te saiba amar e o próximo também, e que tenha paz no caminho do bem. Queima o meu coração cheio de fantasias, como queimaste um dia os lábios de Isaías. Tira de novo, ó mestre, a brasa da tenaz e põe dentro de mim um coração de paz, onde possas morar para sempre, Senhor, num abrigo de fé, numa casa de amor. Arranca o coração que envenena o meu peito, com dúvida cruel e triste preconceito, e põe um coração com tuas próprias mãos, que a todos possa ver como amados irmãos, e que ele seja bondoso, amável, tolerante, na mudança eficaz do divino transplante. Muda o meu coração, transforma-o enquanto é cedo, e que o novo jamais sofra de angústia ou medo. Hoje, espontaneamente e humildemente venho suplicar, muda o coração que tenho. Não poderei mais viver sem essa operação. Muda, ó mestre, muda o meu coração. Ah, meus amados irmãos, o milagre da conversão é a maior bênção que Deus pode trazer para uma alma perdida. Por isso, grita nesta noite como fez Jeremias: cura-me, Senhor, cura-me e serei curado. Leva-me à cruz de Cristo para que eu tenha esta experiência de ver o meu velho homem crucificado, para que eu goze dessa liberdade, para que eu goze e desfrute da vida de Cristo, para que eu seja realmente convertido. O desejo de Deus é que todos tenham essa experiência e que todos cheguem ao conhecimento dessa verdade. 1 Timóteo 2,4. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Daí, amados, a importância de pregarmos a cruz de Cristo. Daí a importância de
nos considerar crucificados, mortos e ressuscitados em Cristo. Amém. Para nossa libertação, para obtermos vida e para obtermos paz. Amém. Eu quero abrir aqui um parêntese para falar sobre a importância do trabalho missionário nas igrejas. Eu já fiz esta comparação, é uma alegoria da igreja e missões. Eu comparo a igreja nesta alegoria como uma família de classe média alta, no refeitório de sua mansão, num almoço, com várias iguarias na mesa, e a família ao redor da mesa participando daquele suculento almoço, daquele rico almoço com muitas iguarias e bebidas, e todos ali alegres, comendo, bebendo, conversando. Dias após dias, semanas após semanas, anos após anos, aquela família se reúne ali para usufruir dos suculentos alimentos que todos os dias estão expostos àquela mesa. Mas aquela família, ao passo que está ali desfrutando daquele conforto, daquela alimentação saborosa, de toda aquela abundância de pão, se esquece que do outro lado do muro existe uma família morando lá beirando o muro, debaixo de uma lona. Mulher, homens, crianças estão lá, sem ter o que comer. E eu estou fazendo essa alegoria e vendo aqui esse grande auditório dessa igreja, que quem sabe reúne aqui várias vezes por semana, para participar de uma suculenta pregação, e todos saem daqui alegres, satisfeitos, bem revigorados, com o alimento espiritual que recebeu. Mas se esquecem, muitos não se lembram, de que atrás do muro, lá na periferia da cidade, existem muitas pessoas que estão carecendo de uma mão amiga no seu ombro. Lá estão as prostitutas, os ladrões, os assassinos, os maconheiros, os assaltantes, os depravados, os infelizes, estão lá na lama. E missão é isso, é sair um da família aqui e levar um pedaço de pão para aquele que está faminto lá do outro lado do muro. Quando eu prego numa igreja acarpetada, de bancos almofadados, auditório chique, cheiroso, eu fico imaginando, aqui está muito bom, mas você está lá fora, a abraçar com uma mulher prostituta, fedendo a esperma lá na praça, para levar para ela o evangelho, é coisa muito diferente. E nós precisamos de missionários que tenham a coragem de fazer esse trabalho. E eu ouço muitas vezes em muitas igrejas, opiniões de membros de igreja em acabar com as missões. Mas nós precisamos de mais missões. Nós precisamos de mais missionários. Nós precisamos de alguém da família que pega um pedaço de pão que sobra lá na mesa e leva do outro lado do muro para aquele que está faminto, morrendo de fome. Um dia, se alguém aqui tiver a oportunidade
eu quero que frequente a igreja do pastor Laércio, lá em Taguatinga, lá em Vicente Pires, Taguatinga, para ver o tipo de gente com qual esse pastor lida lá naquela igreja. Estar pregando num púlpito diante de um auditório desse é uma honra e uma alegria para o pregador. Mas assentar numa praça com um bêbado sujo e pregar para ele o evangelho é coisa diferente. Por isso, meus amados, Paulo recomenda: prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Prega a palavra da cruz. Vamos apresentar a essas pessoas, a esses famintos, a esses mulambentos, a esses pés inchados lá da rua, o Cristo e esse crucificado. É a mensagem, é a pregação que salva, é a pregação que resolve o problema do pecador. Chega de religiosidade, chega de obras, chega de esquentar bancos na igreja. Nós precisamos ir à periferia para levar essa mensagem, a mensagem da cruz. Eu dou graças a Deus, porque Deus teve misericórdia de mim e mandou alguém para pregar para mim esta palavra, esta mensagem. Não fosse esta pregação, eu estaria até hoje pregando bobagens aí para o povo, como eu fiz durante 20 anos seguidos. Meus amados, é o desejo de Deus que todo aquele que tem esta mensagem, que já desfruta desta vida abundante em Cristo Jesus, que reparta este pão com aquele que está faminto. Vamos curvar as nossas cabeças em oração. Pai, nós te damos graças, porque a tua palavra foi exposta conforme foi colocada no meu coração. Agora, ó Pai, deixo a cargo do teu Santo Espírito para operar com estas verdades, com esta palavra da cruz de Cristo no coração de cada pessoa, para que produza frutos para a honra e glória do Senhor Jesus, em nome do qual nós oramos. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.